A Casa de Artes e Artesanato, ela é um dos pontos básicos do primeiro Centro Cultural de Avaré, né? Antes da Casa de Artes e Artesanato, que se deu o pensamento, né, desse momento cultural importante, em meados dos anos 80, começou com a Biblioteca Pública Municipal. Foi inaugurada naquele espaço, no centro comercial, né? Aquele espaço, no passado, marcou um período econômico importante, marcante na história local, sobretudo nos anos 30, 40, quando houve o auge da cotonicultura. Que é isso? Né? Quando Avaré se tornou a capital do ouro branco. Porque cotonicultura, cotton, é o algodão. Né? Então, naquele espaço, era onde saía a distribuição das safras. Avaré foi campeã nacional de produção de algodão nos anos 30. Mas mais adiante, depois, o governo estadual ali instalou, né, que se tornou até os anos 70, o posto de sementes, que de lá foi transferido para a Avenida Anápolis, ao lado da garagem municipal hoje, onde é o CAT. Né? Mas lá, toda aquela área, eram construções grandes, antigos armazéns, aquilo tudo foi transformado pela prefeitura, foi doado ao município, né? E ali, durante a gestão do prefeito Paulo Dias Novaes, o Dr. Paulinho, ele investiu muito na cultura de Avaré, marcou, primeiro com a instalação da biblioteca, em 1985, e no ano seguinte, da Casa de Artes e Artesanato. Eu tive o prazer de participar da inauguração da Casa de Artes e Artesanato em 1986. Eu era servidor recente, né? Eu trabalhava na assessoria de imprensa do Dr. Paulinho. Na época eu tive que cuidar do anúncio, da divulgação, né, dessas obras culturais. Então a gente deve ao prefeito Paulo Dias Novaes obras que marcaram o início, né, de um apoio cultural, e essa casa ela há de permanecer ainda por muitos anos fomentando o trabalho de muitos outros artistas, dos mais jovens, né, que possam ter o espaço e o reconhecimento na Casa de Artes, fazendo parte, seja como artesão, artesã, como artista plástico, enfim, nomes ligados à cultura avarense. É um espaço que eu digo tradicional, para mim, sagrado. Dr. Paulinho, ele que deu a Casa de Artes, digamos assim, na gestão dele, né? Ele deu o prédio. E o Jocelir, ele deu a reforma da casa, né? A Casa de Artes, ela é comparada a uma Casa de Artes que tem no Rio de Janeiro. São duas parecidas, você entendeu? E Avaré, o que Avaré é perto é pequenininho perto do Rio de Janeiro, né? Pessoas do Rio que vêm e falam, lá tem uma casa parecida. A gente fica orgulhoso, a gente fica feliz, né? Então a gente deve muito ao Jocelir também. Eu acho que quando a gente conseguiu os chá dos artistas, a gente conseguiu fazer 26 chá dos artistas, com várias pessoas de Avaré. Então a gente conseguiu, assim, a maioria dos artistas fizeram exposição aqui, você entendeu? A gente conseguiu encontro dos artesãos aqui, isso tudo na gestão da Castorina, tá? Porque daí a gente fazia aqueles encontros, tinha coquetel, você entendeu? Então a gente conseguiu reunir, vamos falar assim, a maioria dos artistas de todo tipo aqui na casa. Foi assim, foram 4 anos de grandes momentos aqui na casa. Eu coloco aí alguns dos nomes e das matriarcas. Começou com o apoio da primeira-dama, Maria Margarida Piedade Novaes, com o apoio de uma mulher inventiva, uma mulher atuante, Florisa Souto Fernandes. Tem o dedo da dona Florisa em muitas obras sociais e nessa cultural. Então ela marcou os primeiros anos da história da Casa de Artes e Artesanato. Tanto que hoje a própria instituição merecidamente recebeu o seu nome. Sim, Dona Florisa é um nome emblemático porque ela, primeiro, era uma mulher de uma presença forte, uma personalidade marcante. Ela era sempre consultada quando
tinha alguma atividade voltada também, por exemplo, para o bem comum, na área social, né? Ela foi uma das fundadoras das Damas Avarenses para a Infância, a DAP, uma instituição que nos anos 70, 80, 90 ajudou também na proteção das crianças, né? E na promoção dos seus pais, das suas mães. Por que a senhora fundou? Foi fundada com a intenção de assistir a criança abandonada, a criança que vivia pedindo pelas ruas, para ver se a gente consegue reunir a mãe junto com seus filhos e não dar esses filhos a ninguém, não internar. Então, Dona Florisa, ela era também rotariana, então uma presença no Rotary, era uma mulher empreendedora e, claro, ela é uma das fundadoras e uma das mulheres que mais se envolveu para a criação desse espaço cultural, dessa Casa de Artes e Artesanato. Que ela ajudou muitas pessoas, tirando pessoas da depressão, quando não se falava em depressão. Aquelas mulheres que estavam assim mal, ela conseguiu melhorar, porque ela ia na casa, chamava, ela falava, você não faz alguma coisa de artesanato? Vamos lá, lá tem um lugar que é gostoso, você vai vender seu trabalho. Com isso a pessoa conseguia uma renda e trazia seu trabalho aqui. Então a pessoa produzia, às vezes a pessoa nem tinha dinheiro, ela dava o material para a pessoa e com isso a pessoa vinha aqui. Todo mês ela vinha 2 vezes por mês aqui, trazia o seu trabalho e assim a casa foi caminhando. Ela sempre à frente da casa, ela é muito dinâmica. Foi assim que eu conheci a Dona Florisa, uma pessoa dinâmica, autêntica, maravilhosa. Meu nome é Vera Lúcia Taquida Clemente. Eu sou atual presidente da casa por indicação da Castorina. Ela insistiu tanto que eu resolvi assumir porque ia ter o respaldo dela. Quando eu entrei aqui com ela, foi no 100 anos da imigração japonesa. Eu trouxe meus origamis para ela ver, ela ficou encantada e fez a minha primeira exposição. Me empolguei e eu fui trazendo as outras artes que eu faço. Macramê, costura criativa, crochê, bordado e outras cositas, mas a artesã é assim. Ela faz uma coisa sempre visando fazer outras coisas mais bonita, mais perfeita. Então, ela foi sempre um estímulo para mim. Com o falecimento dela, a gente deu uma estremecida, e não foi pouca, apesar de ter o apoio das filhas dela também, mas a gente não pode parar, tem que tocar. Então, com a força dela, a gente continua. A Dona Castorina, ela foi de primordial importância para a casa. Ela era de uma habilidade, de uma destreza fora de série. Tudo que ela propunha para a gente fazer eram coisas que valorizavam a casa. E ela teve a casa como sua segunda casa, que ela amava isso aqui como se fosse uma joia. Todo o seu tempo disponível, ela estava aqui presente. E nessa época a gente começou a fazer muitos eventos. Chá, café da casa, aniversário, valorizar os artistas da cidade, desde os artistas plásticos até mesmo os artistas da casa. A Castorina, desde a época que eu entrei, ela foi assim de uma importância rara. De uma outra grande artista, uma educadora das artes, que marcou a história do ensino em Avaré nos últimos anos, como a mais querida professora de desenho, Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues. Dona Castorina, com a sua alegria, com o seu deboche, com a sua presença artística, fez também daquele espaço cultural algo digno, algo representativo para que é hoje, sem dúvida, lá é também um ponto turístico. O turista que vem a Avaré, ele é convidado a visitar a Casa de Artes e Artesanato, porque lá vai encontrar produtos feitos
pelos nossos artesãos, primeiramente. E também obras artísticas, né? Já que Avaré, terra da pintora Djanira, terra de outras artistas importantes, né? Como Nilva Calisto, como Rosane Gauss e tantos outros nomes que não seria justo se eu fosse perfeito na citação. Mencionei essas mulheres porque são mulheres marcantes, mas que já fizeram, juntamente com a grande aquarelista Stella Gambini, a história da nossa Casa de Artes e Artesanato, que caminha para o seu 40º aniversário. Ela era professora no ginásio, né? Mas aqui ela foi presidente. Então ela vinha aqui todos os dias, atender o que precisasse, ela estava sempre pronta. Foi através dela que a gente conseguiu a reforma da Casa de Artes. A casa não tinha porta na frente, era só porta lateral, não tinha forro aqui. Os móveis eram todos velhos, quebrados, antigos, digamos assim, né? Então, ela tinha influência, vamos falar assim. A gente foi até o prefeito, que era o Jocelir na época, e ele concordou, fez a reforma de tudo que precisou. A casa mudou de cara, mudou de tudo, você entendeu? A casa cresceu muito. Dona Castorina é outro nome emblemático, né? Muito significativo nos últimos anos. Ela partiu há pouco tempo, né? Há 2 anos, então a gente sente a ausência da sua presença sempre divertida, sempre alegre. Era uma mulher que, embora tenha enfrentado diversas provações durante a sua vida, mas sempre manteve a esperança, a alegria expressa nas artes. Foi durante muitos anos professora de desenho no antigo Ginásio do Estado, atual Escola Estadual Coronel João Cruz, né? Ela foi pioneira, foi ela que começou e marcou muito as gerações dos anos 70, 80. Eu fiz parte disso, como aluno do Coronel João Cruz, participei nas madrugadas que antecediam o dia de Corpus Christi, no enfeite das ruas. Foi ela que projetava os desenhos, os ornamentos e motivava a moçada, os estudantes, a se empenhar nessa data, né? E era uma mulher muito presente, mesmo depois de ter deixado o magistério, ela se manteve como artista, né? Como era, motivando sempre, incentivando outros artistas. Então também escreveu a história da Casa de Arte e Artesanato nos últimos anos, e Avaré deve a ela muito reconhecimento por esse empenho, por esse trabalho que não passa, que merece ser recordado perenemente, né? Eu não vou falar do comecinho, porque eu não estava aqui no comecinho, tá? Bem no comecinho eu não estava aqui. Mas a Delma foi muito importante, ela foi presidente da casa também, foi muito importante aqui pra gente. O Tegani é muito importante para nós. O Tegani faz todo Natal nosso, tem o Tegani no meio, tem a Terezinha, professora. Nós temos bastante gente importante aqui, que passa pela casa e que deixa um pouquinho pra gente. Todo mundo deixa, né? Eu acho que de artesanato, eu acho que nós temos assim quase tudo. Nós temos crochê, tricô, bordado, pedraria, macramê, vagonite, nós temos as bonecas, nós temos necessaire maravilhosa, nós temos trabalho com madeira, nós temos trabalho com pintura, nós temos assim, diversidade de artesanato aqui, nós temos assim, muito artesanato. E nós somos visitados por muitos turistas. O pessoal que vem na colônia de férias, eles frequentam aqui assim direto. E tem pessoas que vêm de ano em ano e eles vêm assim para comprar na Casa de Artes. E nós temos muitas pessoas do exterior que vêm aqui na casa. E que vêm e que compram, sabe assim? E que mandam um recadinho para a gente pelo WhatsApp. Isso é muito bom, isso é importante. Boa tarde. Quem não me conhece, eu sou a Anitta. Eu faço bonecas de pano para criança brincar. Então, há muito tempo que eu faço, já há 20 e poucos anos. E comecei, depois que eu aposentei, que eu não tinha que fazer mais nada, eu comecei a fazer o artesanato e amei fazer bonecas de pano. Então, eu faço há muitos anos. E daí eu conheci a Casa de Artes e passei a trazer minhas bonecas para cá também, né? Então, eu gosto aqui, eu sou muito bem recebida, elas me adoram.
sabe? Eu gosto muito daqui, gosto muito das meninas, então eu ponho o meu artesanato. Aí eu faço as bonecas para brincar e faço bonecas temáticas também, que são, por exemplo, essas daqui. Para brincar, são essas daqui. Elas são todas costuradas, não agride a criança, não tem olho postiço, é tudo bordado. Elas são todas costuradinhas para a criança brincar à vontade. E faço as temáticas, que são essas daqui, que é, essa aqui é o Chapeuzinho Vermelho, e ela é 3 em 1. Aí ela vira aqui, aqui tem a vovozinha. Né? Aí, olha, aqui tem o lobo mau. Então, a boneca 3 em 1. E eu faço outras também 3 em 1, só que eu não tenho aqui agora. É a minha trajetória aqui já de longos anos, né? Eu tenho essa felicidade de dizer assim, longos anos, porque quase 22 anos de casa. Eu ministro cursos aqui em artesanato em geral. Crochê, tricô, bordados, macramê. Trabalho também com pintura óleo, desenho mão livre. Aí vem a pintura de tecido, pintura de madeira. E eu gosto muito do que faço nesses meus 20 e poucos anos aqui. Isso é uma alegria muito grande de poder ainda estar aqui trabalhando. Que a cada dia a gente vai tentando melhorar um pouquinho o trabalho, como lidar com os alunos, para que eles possam ter mais segurança naquilo que faz. É uma delícia, porque você tem amigas, você tem as colegas, tem amigas, a gente vem, conversa com todo mundo, conhece todo mundo, né? Então, é uma delícia. O grupo é grande, então é gostoso. Eu, como presidente da casa, eu estou convidando a todas as pessoas que amam o artesanato para comparecerem na casa, para conhecer. Porque muitos avarienses não conhecem a casa. Isso é triste, porque se todos conhecessem, teríamos mais, como diz, turistas e mesmo os avarienses visitando a casa. Então, venham conhecer a Casa de Artes e Artesanato.